paz do Senhor Jesus. Sou missionária Eva Soares. Mais um dia onde nós contamos com a misericórdia de Deus. Misericórdia que se renova a cada manhã, misericórdia que nos leva a refletir em cada situação e nos faz a chegar e nos constrange diante de um amor inexplicável de Deus. O amor que excede o entendimento humano, o amor que me constrange, mas também que me enriquece. O amor de Deus, ele me faz ficar convicta de que, mesmo sendo eu pecadora, Ele se compadece de mim. Eu falava que João 3,16 é um legado para a humanidade. Eu gosto muito do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele sempre está trazendo Jesus. E logo no começo, o evangelista João, ele fala de Jesus como a face, uma das 4 faces dos 4 querubins diante do carro de Jeová, que Ezequiel viu quando foi chamado, embora sendo sacerdote, foi chamado para profeta naquele cativeiro, naquele tempo de cativeiro de Nabucodonosor. Ele contemplou o trono de Jeová e ele viu os 4 querubins que tinham 4 rostos. Uma face de boi, uma face humana, um leão e uma águia. E os querubins, nós sabemos que ele representa a glória de Deus. O Evangelho aponta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é a glória de Deus encarnada entre os homens. Jesus significa Salvador dos homens. Emmanuel é Deus conosco. E João, ele procura mostrar uma carta universal. Por que universal? Porque quando nós vemos Marcos escrevendo, Marcos, que significa martelo, ele tem uma preocupação em escrever para os romanos. Mateus tem a preocupação em escrever para os judeus, Lucas aos gregos. Mas João, o último dos 4 evangelhos, que representa a glória de Deus, e aqui há uma tipologia, são 4 querubins, 4 evangelhos, que representam as 4 faces dos 4 querubins. Jesus é a glória de Deus incontestável. E aí, João começa, não está aqui na minha mão, o Evangelho, mas João começa falando, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus.
e tudo foi feito por ele e para ele. Nada do que foi feito sem ele. João ele não tem uma preocupação em apresentar Jesus, começar a apresentar a genealogia de Jesus, como faz Mateus. Ele não tem a preocupação de apresentar Jesus como um homem, um servo perfeito com a face de boi, como faz Marcos. Mateus com a face do leão, que apresenta para os judeus o Messias, o leão da tribo de Judá. E Lucas, a face do homem, para os gregos que buscavam a perfeição naquela época, ao homem perfeito. João não. João traz Jesus com a face da águia. A águia é o único ser que, depois de envelhecido, de voar 70 anos, ela sobe e renova suas penas, e por mais 30 anos ela voa. Ela não voa acompanhada. Mas eu não quero falar de águia. Eu quero falar do amor que me constrange nessa misericórdia que se renovou essa manhã. Eu quero falar do amor que me constrange em João 3,16, que não é, como diz João, para A, B ou C, mas é para a humanidade. Jesus não veio salvar somente aos judeus. Jesus não veio somente salvar aos gregos, aos romanos, mas a humanidade. Jesus, resgate da humanidade. João fala isso com clareza em João 3,16. O nosso legado, o legado do ministério missionário, a atuação de Deus, é João 17. É a oração de Jesus. Aonde? No livro de João. E o que chama atenção para o nosso legado é que ele disse: eu não rogo somente a esse que tu me destes, mas aqueles que hão de vir e hão de crer em mim pela tua palavra. E quem é a palavra de Deus, senão a glória de Deus manifestada, que é Jesus Cristo? É essa misericórdia que renova essa manhã, que envia o Consolador e que nos faz lembrar da palavra que ele mesmo disse: o Espírito Santo será enviado a vós e vós lembrarei de tudo que vos tenho dito. E ele diz ainda: se você crê em mim, fará obras maiores do que eu faço. E às vezes eu me constranjo e me pego pensando: que obra é essa? E aí eu entendo a grandeza de Deus, que o próprio João apresenta Jesus com a face da águia, mas Jesus é um homem o homem perfeito, que vai ter que resgatar o homem do pecado que pelo homem perfeito entrou através de Adão, a natureza adâmica. Mas pela natureza de Jesus Cristo, o homem perfeito, o pecado sai do mundo. E aí entra o amor de Deus. Esse amor que me constrange, que está todo ele ali resumido em João 3,16. O amor de Deus. Que Isaías fala que a terra viu uma grande luz e não entendeu. A terra estava em treva e viu uma grande luz e não entendeu. Mas aí veio o Espírito Santo no dia de Pentecoste. E como o próprio Jesus diz, ficar em Jerusalém até que sejais do alto, revestido. E aí vem a lembrança de que o Espírito, quando viesse, faria cada um lembrar de tudo que Jesus ensinou. Jesus fala nos sermões escatológicos em Mateus, o que nós temos vivenciado nos últimos dias e vamos vivenciar até
o soar das trombetas. E eu falava para a evangelista que às vezes eu ando sem vontade de ministrar, porque poucos ouvem. E ela me chamou a atenção que Jesus fez o que era necessário. E depois que entrou uma ligação, e eu conversava com a pessoa e dizia para a pessoa entender que quando Deus ouve a nossa oração, não é pelos nossos méritos, não. Não é porque Ele é obrigado, não. É porque Ele é bom o tempo todo e nos ama. E como um pai que ama, Ele quer o bem-estar do filho. Talvez Ele não dê na hora, talvez Ele não dê o que você pediu do jeito que você pediu, mas Ele não vai deixar de te dar. Nós temos passado por um momento, e eu falava com essa pessoa com quem eu conversei, que ela buscava explicação, assuntos pelos quais eu nunca entrei em debate, ou dei opinião do ponto de vista da missionária Eva Soares, ou mesmo pessoal, não. O tempo todo eu quero estar ligada e voltada e sentindo o que é gostoso você sentir é ser constrangida pelo amor de Deus. O amor de Deus que nos constrange no meio dos nossos erros, delitos e pecado, imperfeição. E aí você, quando começa a pensar na misericórdia que se renova em João 3,16, você vê a grandeza desse Deus, que João começa falando no princípio, era o verbo estava com Deus. Aí você vai em Gênesis, eu não me prendo em texto, porque a palavra ela é coesa. E aí quando Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois tudo ele faz pelo barabarish, pelo haja, o haja de Deus, o grande Yahoré. Nem sei dizer se é, mas eu creio que a pronúncia esteja correta. Yahoré. Você pode falar Senhor, 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 Senhor. Nem todo que diz Senhor herdará o reino de Deus. Mas quando você fala Yahoré, você não está falando Senhor isso, Senhor aquilo, simplesmente com uma letra maiúscula e o resto minúsculo. Mas você está falando Senhor com todas as letras maiúsculas. É o que chega mais perto da divindade, da descrição humana para a palavra Deus. E é esse amor, e é esse grande Deus que chama cada estrela pelo nome. E o relâmpago não sai de uma ponta a outra sem a ordem dele, e nem troveja sem a ordem dele. Nada sai do seu controle, nada sai do seu comando. Um Deus que é capaz de atender pessoas com pensamentos opostos e satisfazer os dois com a mesma intensidade. E te amar de uma maneira única, exclusiva, você ser único, exclusivo para Ele. E Ele não faz acepção de pessoa e ama todos igualmente. Eu me constranjo. Eu não tenho explicação. Um Deus grande, um Deus que é capaz de fazer, não precisa de matéria-prima, Ele só abre a boca e manda existir, e existe. Um Deus que em 2016 usou um pastor para profetizar o Código 16. O Código 16, coronavírus. Ele profetizou
Foi a última profecia daquele pastor e depois ele dormiu no Senhor. E aí eu falava ontem que certamente o Senhor Jeová não fará nada sem antes revelar os seus segredos, a saber, os seus profetas. Deus não criou o coronavírus, mas ele permitiu porque ele está no controle, no comando de todas as coisas. Mas ele avisou. Ele avisou, ele usou a boca daquele pastor para falar. E o que mais me constrange é que um Deus tão grande, que envia o seu filho para morrer por mim, ainda tem a misericórdia de me avisar das coisas ruins que estão para acontecer. Isso é amor. Isso é amor. Isso é preocupação, isso é zelo de pai. É como um pai fala para um filho: olha, filho, você está errado. Você está no caminho errado. Sai disso, senão eu vou pegar uma varinha e vou te dar uma esvaradinha. Não é para te matar, não, meu filho. É porque o mundo não bate, o mundo mata. O que você está querendo dizer, missionária? Eu estou querendo te dizer que Deus repreende, castiga todo aquele que ele tem por filho. Ser zeloso e arrependa-te. Porque Deus repreende para que você tenha vida. Mas Satanás, ele quer te levar para a segunda e eterna morte. Aonde que hoje, você que corre, tá? Não te digo que eu sou diferente. Eu estou de quarentena e vou ficar de quarentena. Pode debochar o lado esquerdo, o lado direito, não estou nem aí. Eu estou de quarentena e vou ficar. Não tentarás o Senhor teu Deus. A sabedoria me dá bom senso. Mas, se Deus está me avisando, eu confio e manda alguém me avisar e eu não ouvi, é porque meu ouvido não estava pronto para ouvir o que Deus estava falando. Deus falou, Deus fará. Mas Satanás, ele não quer saber, ele quer me destruir, porque ele tem raiva de mim. Ele tem raiva de que Jesus falou e que está ecoando até hoje, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Que pega o seu Filho único amado e faz dele pecado por nós. Pecado, um preço que nós não podíamos pagar, Jesus paga por nós, porque aí ouvi alguém dizendo, alguém cogitando, eu gosto de ouvir algumas pessoas de Israel pregando. E ele falando que o Deus cristão, que a gente crê, é um Deus carrasco, que cobra, que bota preço, e que Deus é esse que bota Jesus Cristo para morrer, que tem um preço para pagar. Ele é israelense. Ele nem é islâmico. Aí ele diz que Deus é Deus carrasco, porque mata Jesus Cristo por causa do pecado do homem. Eu não lembro de Deus estar se explicando. E quando Deus começa em Gênesis, ali não tem divisão de Israel e islâmico. Deus fala ali e pronto. Ele cria Adão e Eva. Nisso eu acho que os dois concordam, tanto Ismael como Isaac. Eu creio que os dois irmãos ali, todos os dois filhos de Abraão, tanto Ismael, os islâmicos, como Israel, se eles perderam o caminho,
Não importa. Do lombo de um pai sai filho de todo jeito. Eu não sei, mas o princípio patriarco não muda, que é o de Deus, o Deus de Abraão. Ele diz que o nosso Deus é ruim. Mas eu não acredito que isso saiu dos israelenses, dos patriarcas de Israel. Não. Saiu dos filhos da geração abraâmica. Ali, ele diz que o grande Yahvé, que é o nosso também, Deus, não é carrasco. E nem mandou Jesus Cristo. Porque ele não cobra preço. Ele não cobra mesmo. Ele não cobra mesmo, porque Isaías diz que ele fez homem e habitou entre nós. Ele desnudou o seu braço para nos salvar. Porque havia uma acusação. Mas os princípios de Deus não podem ser quebrados. E Adão quebrou. Quebrou a aliança. E tinha que ter uma aliança. A lei foi apresentada. A lei era perfeita, ela era legítima, mas não salvava, porque quase não um homem conseguia cumprir a lei. Jesus se fez lei e maldito por nós. Porque ninguém no céu foi capaz de vir. Na terra não havia ninguém, nem embaixo da terra. Mas Jesus se ofereceu para vir. Deus não obrigou Jesus a vir. E no Getsemane, quando Jesus orou, se ele voltasse para o céu, a humanidade estaria perdida. Mas Jesus não deixaria de ser Deus. Jesus disse: a vida é minha e eu dou e ninguém toma. Jesus foi crucificado, apanhou a noite inteira, foi cuspido, blasfemado, caluniado, carregou a cruz. Foi levantado, suspenso com as dores horríveis. A morte rodeou, mas a morte não podia tocar. Deus olhou para a terra e Jesus não sentiu a presença do Pai. E ele bradou: Eloí, Deus meu, por que me desamparaste? A terra tremeu, porque Deus não suporta o pecado do homem. E Deus não via Jesus porque estava coberto com nossos pecados. Mas ele ouviu o brado. Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. O espírito deles que foi soprado pelo Senhor está pronto. Mas a carne que foi tirada do barro é fraca. Em outras palavras, para você entender melhor, porque eu não sei aonde que esse áudio vai chegar. E nem sei quanto que você conhece de Bíblia. Também não estou dizendo que eu conheço tudo, mas eu entendo do amor de Deus. E quando Deus ouve esse brado, o coração dele enche de amor e ira. E a terra começa a tremer. E Jesus brada: perdoa, porque eles não sabem o que faz. Pai, a obra que o Senhor me deu para fazer, eu consumi. Eu fiz cabalmente. Eles não devem nada para o diabo. E na tua mão, somente na tua mão, eu entrego meu espírito. E ali Jesus expirou. Você pode entender isso? A morte venceu Jesus? Não. Ele disse que na mão de Deus, ele entregava o espírito dele e ele expirou. Desceram Jesus da cruz, enterraram Jesus. E as mulheres foram lá, como um costume judaico, untar o corpo com óleos, perfumes. Chega lá, o túmulo está vazio. Maria confunde Jesus transfigurado
e roga: diga onde o Senhor botou o nosso mestre, para que a gente venha perfumá-lo. Aí Jesus se revela a ela. E ela fica enlouquecida de felicidade. E sai correndo e vai avisar os discípulos. A princípio eles não creem. Mas João, a quem Jesus amava, e Pedro saem correndo e vão até o túmulo. E Jesus já está no caminho de Emaús, conversando com outros dois. Jesus entra aonde que estão os 12, os 11, mais alguns discípulos. Tomé toca nas chagas e ele come um pedaço de peixe e um favo de mel. A morte não prendeu ele na sepultura, não. Isso é amor. Ele morreu, tomou a chave do inferno e da morte. Portanto, o fôlego da sua vida e minha vida está na mão de Deus. Não está na mão do código 19, no código 19, não está na mão da epidemia de fome, não está na peste bubônica, não está no dengue, no chikungunya, no zika vírus e quantos outros vírus que vier. As nossas vidas estão dentro da mão do Todo-Poderoso. Aquele que tomou a chave em Coríntios, 1 Coríntios 15, se não me engano, 57 e 56, se não me engano. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, inferno, os teus agrilhões? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ô glória! Louvado seja Deus! Aonde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Então, meu querido, minha querida, não me interessa se eu sou pecadora. João diz, a carta de João diz: filhinho, não erreis, não erreis, não erreis, não pequeis. Mas se você pecar, saiba que você tem um advogado te defendendo dia e noite diante do trono. Aquele que foi morto e que reviveu. Aquele que é digno de abrir e fechar o selo. Aleluia! O que te dá direito? O que te dá liberdade? O que te dá ousadia? Coríntios 5, se não me engano, que diz: e cheguemos com confiança diante do trono de glória e graça, a fim de sermos atendidos no tempo devido. Porque nós temos um sumo sacerdote que, não como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou, e que compadece de nós. Quem é ele? É o próprio Jesus. Ele nos defende, ele intercede por nós e escuta nossas orações. Por que ele faz isso? Para dizer para o diabo que ganhou a parada? O diabo não é nada diante de Deus. Ele faz isso porque ele me ama. Ele te ama. Ele não quer passar a eternidade sem você. Irmã, então você está me dizendo o quê? Que eu vou sofrer na terra e só vou ter meu galardão no céu. O galardão é só no céu. Na terra você vai ter vida e vida em abundância. Porque o próprio Deus poderoso, que não quebra os seus princípios, ele diz assim: deleita-te. Ele usa o salmo no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Aí danou-se. Por que, irmã, essa palavra danou-se? Estamos perdidos. Como deleitar no Senhor? Simples. Eu vou para a igreja. A igreja está cheia. Até passarinho e cachorro entram na igreja.
Eu vou tomar ceia, tem tanta gente tomando ceia errado. Eu vou pregar, tem tanta gente pregando errado. Eu vou conhecer a Bíblia, o diabo conhece de cor e salteado. Eu vou obedecer. Aí começa a fazer a diferença. Começa a deleitar no Senhor. Eu vou confiar no amor de Deus. Eu vou me sentir tão importante porque Deus me ama que vai ser a minha única alegria. Aí você começa a glorificar Deus. Aí você começa a deleitar em Deus, ter prazer, aleluia, em falar do amor que Deus tem por você, todo o trabalho que Deus tem para te resgatar, para morar com você na eternidade. Você começa a deleitar em Deus. Quando você compreende o amor de Deus. Aí quando você compreende o amor de Deus, que você começa a ter prazer nesse amor, a certeza da vitória através... Ah, Senhor da glória, glorificado e exaltado seja o teu nome. Começa a ter prazer por esse amor que Deus tem por você. Você olha para a sua incapacidade, para as suas limitações, para os seus pecados, para as coisas horríveis que você é, mas Ele te ama, a porta da graça está aberta. Você lembra da oração de Jesus? Não rogo somente por estes que tu me deste, mas aqueles que hão de vir, hão de crer em mim através da tua palavra. Neles eu serei glorificado. Oh, aleluia! E aí você se deleita. Aí o sol não cumpre na sua vida. Você deleitou no Senhor, agora Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Aleluia! Aí você vai falar, é qualquer desejo? Deus diz em João 7:15, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiserdes e será feito. Aí eu te pergunto, meu querido, por que você saiu do Salmo missionário e voltou para João? Porque tem um si. Ah, mas você não disse que é tudo? É tudo. Mas você entendeu? Se vós estiveres em mim, se você estiver tendo prazer, mas você já ensinou, eu estou tendo prazer, eu estou alegre com a salvação do amor de Deus. E as palavras, se as minhas palavras estiverem em vós, o que é as minhas palavras? Meus ensinamentos, meu filho, meu espírito estiver em vós. Se o Espírito de Deus está em você, e os mandamentos do Senhor estão em você, você não vai pedir para Deus matar o seu vizinho, quebrar a perna do seu vizinho, furar os olhos do seu vizinho, querer o marido da sua vizinha, querer a mulher do seu vizinho, querer que a fazenda do seu vizinho pegue fogo. Você vai querer o melhor. Aí entra Paulo. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, apresentai a Deus em súplica e oração e ação de graça, e lhe será concedido. Aí Deus satisfará o desejo do teu coração, porque tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é de boa forma, nisso pensai. Aí vem João, se não me engano, 14:13, tudo que pedir a Deus segundo a sua vontade, a vontade de Deus será feita. Então, se é honesto, se é justo, se é de boa fama, é da vontade de Deus, Ele te concede. Então é só suplicar. Se você deleitou, se você olha, observa os mandamentos, e Deus está em você, você não deseja mal, você vai pedir saúde, Deus vai te dar. Você vai pedir para aquele que não te conhece saúde para ele, Deus vai conceder. Aí você fala assim, fulano ora e Deus responde. Não, Deus concede.
Porque o agir, o querer, o efetuar pertence a Ele. E você ora e as portas se abrem. Não, Deus concede. Porque você tem que ter primeiro prazer. E Deus tem que estar em você. Você tem que pedir o que é justo, o que é honesto. Não adianta você pedir o marido da outra, porque Deus não vai te dar. Não adianta você pedir o marido dos outros, que Deus não vai te dar, não. Não adianta você pedir para Deus matar fulano, porque Deus não vai, principalmente se ele for ímpio. Deus pode até tirar ou permitir os seus inimigos, aquele que deseja seu mal, ver a tua vitória, para ele se converter do mau pecado e ver que o teu Deus é Deus. Deus zeloso, compreensivo e amoroso, mas nunca para destruir o ímpio. Então, que você detenha no seu coração essa palavra. Essa palavra. Tem o código-vírus? Tem o vírus? Tem o coronavírus? Tem pessoas morrendo? Tem. Mas Deus ainda está no controle. Ele ainda ama. Eu não vou entrar em embates, debates, discutir coronavírus de culpa de quem. A culpa é do brasileiro, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é do chinês. Eu não sei. Eu sei que começou na China. Por quê? Eu não sei. Mas o controle ainda é de Deus. E sempre será. Ele comanda o universo e todo fôlego, e toda carne, e toda alma. E eu gostei muito de uma vez quando a evangelista Rosa ministrou. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Eu ia hoje ministrar em Provérbios 3, a partir do 19. Mas eu resolvi ficar para mim. E resolvi trazer essa ministração, essa reflexão. Então, que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, Salvador da humanidade, João 3,16, salvo. Que o amor do Senhor te constrange. Que você venha orar não somente pela tua casa, mas que Deus faça cessar essa praga. Que você ore segundo a promessa que Deus fez a Salomão. Se eu cerrar os céus e não mandar chuva, e não haver alimento, se eu enviar praga, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos teus maus caminhos, eu sararei sua terra, serei inimigo dos teus inimigos e curarei suas enfermidades. Vamos orar. É tempo, eu não volto atrás. É tempo de consertar com o Senhor. E como eu disse, eu falava com uma pessoa hoje. E ela disse, a culpa é do Bolsonaro. A culpa é dos governantes. A culpa não é de ninguém. A culpa é dos ministros. Se eu ouvi alguma coisa interessante até agora, foi essa profecia desse pastor, uma mulher que estava falando aí no vídeo, que depois disso tudo passar, os ministros, pastores, estudantes, homens e mulheres de Deus, não serão mais os mesmos. Porque nós vamos entender algumas coisas. E eu creio que tenha entendido. Principalmente o rumo da pregação do Evangelho ultimamente. Quem promete riqueza é Satanás, o diabo. Jesus promete o céu. João 14, 1, 2 e 3, ali ele fala que ele foi preparar lugar e ele volta para nos buscar. Mas que ele deixaria o Espírito Santo Consolador para nos guardar até aquele dia. O irmão profetizou como deve se agir nesse tempo do coronavírus. Em 2016, ele dorme no Senhor. Ele foi semelhante a Daniel. Daniel teve a revelação
de tudo que vai acontecer no futuro a respeito da tribulação. Mas Deus disse, vai, Daniel, fique em paz, homem desejado. Porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, foram ouvidos a tua prece. Então, meu irmão, desde o primeiro dia que você se propõe a orar, Deus já ouviu. Talvez puxe um pouquinho para chegar, porque o principado e dominador está impedindo Gabriel. Mas ele vai voltar no céu, vai vir arcanjo, vai guerrear, ele vai passar e vai entregar a resposta. Creia nisso. Ora, confia, porque o véu foi rasgado da separação. Hoje em dia você não precisa ir a um sacerdote. Hoje em dia você não precisa levar rolinha, cabrito para ser sacrificado, porque o Cordeiro de Deus foi levantado na cruz. E há de ser que você invocando o nome de Jesus, você será salvo. É tempo de consertar. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de pregar o amor. É tempo de se constranger com o amor de Deus. É tempo de repartir o pão. E é tempo de salmodiar, principalmente salmodiar. Cantar louvores ao Senhor. Em meio à tribulação, salmodiar. Graças a paz. Muito obrigado a você que me emprestou o seu ouvido. Eu sou a missionária Eva, do Ministério Missionário Atuação de Deus. Amém?